A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 8 de dezembro de 2024, domingo. Um dia maravilhoso para refletirmos na palavra do Senhor, nos preparar para a semana que há de vir, pedir força, vigor, vitalidade. E com Deus, na palavra dele, nós encontramos tudo isso. E a palavra de hoje encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, 7, parte B do versículo, onde diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que maravilhoso! E realmente é assim. Nós, quando encontramos uma pessoa, nós nos deixamos muitas vezes levar pela aparência, pelo que ele diz através da primeira impressão que nós temos. Mas o Senhor, ele conhece o oculto, o escondido, ele vê muito além, até porque ele é criador e ele nos conhece como a palma da mão dele. Conhece coisas sobre nós que até nós mesmos não conhecemos. E essa passagem ocorreu de uma forma maravilhosa, pois foi Deus que disse isso para o profeta Samuel. Deus, ele diz: o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E essa passagem ocorre quando o profeta Samuel foi levantado por Deus para ungir o futuro rei de Israel. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, que foi o rei segundo o coração do povo, segundo o coração do homem. A palavra vai dizer que o povo se rebelou e começou a pedir um rei, já que todas as nações ao redor tinham um rei, menos Israel. Pois Israel, ele tinha um governo teocrata. Era Deus que usava através de juízes e profetas e dava todas as orientações para a nação. Mas a nação de Israel, ela começou a ter um olhar cada vez mais mundano, cada vez mais influenciado pelas nações vizinhas, e eles começaram a pedir para Deus um rei. E começaram a pressionar o profeta Samuel, e o profeta Samuel, ele estava muito enrijecido, engessado em relação a essa proposta. Ele não queria, e a todo momento ele quis convencer o povo que não era necessário um rei humano, porque Deus já tinha, porque a nação de Israel já tinha um rei, e esse rei era o próprio Deus. E Deus, ele vendo toda aquela situação, ele chega a Samuel e fala: Samuel, é um rei que eles querem? Vamos dar um rei para eles, pois a nação de Israel não está rejeitando você. A nação de Israel está rejeitando a mim. Olha que forte, irmãos. Deus, ele compreendeu que a nação, ele não queria mais ser governado por ele, mas sim por um homem. E Deus, ele escolheu um rei conforme o coração dos homens. Pois Deus, ele sonda, né? E ele sonda a sociedade, ele sonda as pessoas. E ele sabia o que a nação de Israel queria. E ele escolheu Saul, um homem grande, alto, comparado à nação de Israel, de boa aparência, bonito. Porém, Saul, ele tinha grandes defeitos que seria demonstrado durante o seu reinado e que colocou Israel numa situação bem difícil. E quando Saul foi, Deus cansou da sua desobediência, dos atos que ele fazia, pois ele dizia que temia a Deus, ele até ia atrás do profeta Samuel pedir orientação, mas quando ele se sentia pressionado pelo povo ou por determinada situação, ele colocava tudo a perder e desobedecia ao Senhor. O Senhor, cansado disso, rompeu com Saul, saiu da presença de Saul e orientou o profeta Samuel a ungir um novo rei, um rei segundo o coração
de Deus. Foi quando, certo dia, ele disse a Samuel: vai a Belém, lá na casa de Jessé, que eu te mostrarei qual é o futuro rei de Israel e você ungirá. A palavra diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé e ele entrou, ele já viu que Jessé tinha vários filhos. E a palavra diz que os filhos, que os irmãos mais velhos de Davi, eles eram grandes, eles eram bonitos, de boa aparência, guerreiros, pois todos eles já faziam parte praticamente do exército de Israel. E Samuel, quando ele olhou, ele falou para Jessé que ele queria ver os filhos, e apareceu o mais velho, Eliabe. Samuel já encheu os olhos e falou: é esse o rei. E Deus falou: não, não é esse o rei. E assim foi sucessivamente, segundo filho de Jessé, terceiro filho de Jessé, quarto filho de Jessé, e a todo momento Samuel impressionado com a beleza daqueles meninos, com o porte daqueles meninos, e Samuel achava: não é esse, e Deus falava: não, não é esse. Aí veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo, até que o Senhor Deus negou, rejeitou a todos eles. Aí ele diz: mas acabou os filhos de Jessé? Aí ele falou: Jessé, você tem outro filho que não está aqui? Aí Jessé disse: sim, eu tenho um filho mais novo, caçula, mas ele não está aqui. Ele está no campo pastoreando minhas ovelhas. E ele fala: então, manda chamar ele, pois eu quero conhecê-lo. E chega Davi, um menino franzino, jovem, pois muitos historiadores acreditam que no momento que ele foi ungido a Deus, que ele a rei, ele foi conhecido por Samuel, que ele devia ter por volta de 13, 14 anos. E ele, na hora que entrou, todo sujo, cheirando a ovelha, né? Dizem que ovelha não tem um cheiro muito agradável, suado, pois Davi, ele saía nos campos, nos desertos, aquele terreno rochoso, cheio de montes, e ficava dias dormindo com as ovelhas, pois vida de pastor naquela época não era nada fácil. Acredito eu que não é fácil até os dias de hoje, imagine naquela época. E chega aquele adolescente, todo suado, com um cheiro desagradável, sujo, e Deus fala para Samuel: é esse o futuro rei de Israel. Eu imagino a cara de Samuel, mas espera aí, com tantos homens aqui, com boa aparência, grandes, com bom porte, é esse menino franzino, pequeno, porque a palavra diz que Davi, ele não tinha uma estatura alta. Algumas vezes eu li que a nação de Israel, na época de Davi, que os homens mediam por volta de 1,60 m. E eu imagino a expressão de Samuel vendo, e Deus, na hora que viu Samuel chocado, né? Deus, ele diz essa frase maravilhosa, onde nós podemos conhecer ainda mais sobre o caráter de Deus, que o Senhor, ele não vê como o homem vê, o Senhor, ele vê o coração. Aleluia, como é maravilhoso. É por isso que, lógico que nós temos que cuidar da nossa aparência, da nossa higiene, né? Ter bom senso, se vestir de acordo com o local, mas o que nós temos mais que preocupar é com a nossa parte interna, é com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso caráter, pois é isso que mais importa para o Senhor. Como é maravilhoso meditar na palavra do Senhor, quanto nós aprendemos. E a meditação diz: se você não se olhar no espelho do seu Pai, você sempre se sentirá incapaz. Essa meditação quer dizer, se nós olharmos para nós com os nossos olhos, ou medirmos os nossos atributos e o nosso caráter de acordo com o que as pessoas, do que os outros pensam a nosso respeito, nós nunca nos sentiremos capazes. Há muitas pessoas frustradas, pois fica se comparando com esses influencers que estão no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok.
e acabam ficando pessoas inseguras, com baixo autoestima, sempre com complexo de inferioridade, pois algumas vezes as referências onde nos comparamos não é nada agradável. E a gente até esquece que nas redes sociais tem um monte de filtro, um monte de fake, mas isso acaba diminuindo a autoestima das pessoas normais e comuns como nós. É por isso que nós temos que olhar para o espelho do Pai, do nosso Criador, do nosso Deus. Ler o que Deus espera de nós. E Deus, ele espera de nós muito além da nossa aparência, muito além da nossa beleza, da nossa característica física. Deus, ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E é isso que importa para ele. E quando nós olhamos para o espelho do Pai, para a palavra do Senhor, nós vemos que a nossa autoestima pode ser maior sim, que nós podemos sim nos sentir capazes, pois o Senhor, ele está conosco e ele pode fazer coisas inimagináveis que não depende do nosso mérito, mas depende da capacidade que o Senhor Deus dá para cada um de nós. E é Deus que planta em nós nossos dons e nossos talentos. Eu gosto muito de uma frase de João Calvino que é maravilhoso. João Calvino, ele diz: tudo que você vê em mim é Deus, é obra de Cristo. E tudo de ruim que você vê em mim sou eu mesmo. Como é lindo isso. E realmente, tudo que você vê de bom, todos os dons, todos os talentos, mesmo que você não reconheça, venha de Deus. E toda aquela parte ruim, ponto fraco, negativo, é somente nós mesmos. É por isso que nós temos que buscar cada vez mais Deus, pedir direção, pedir capacidade, dons, talentos, sabedoria, pois Deus, ele dá para todos, deliberadamente, para quem pede, para quem confia e para quem suplica. Que palavra maravilhosa! Quero compartilhar também Gênesis 35, a leitura bíblica. E nós vamos ler aqui um momento triste da vida de Jacó. Um momento que ele perde Raquel, mas ele ganha outro filho. Raquel, a gente sabe que ela era estéril e por um milagre de Deus, pela misericórdia do Senhor, ela engravidou de José. E logo em seguida, depois de um tempo, ela engravidou de Benjamim. E foi no parto de Benjamim que Raquel veio a falecer. E eu gostaria de compartilhar que está em Gênesis 35, que vai de 16 a 29. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou de Benjamim. A palavra diz aqui que assim que Raquel veio a falecer, antes dela morrer, imediatamente antes dela falecer, ela falou que ele chamaria Benoni, que quer dizer o filho da minha dor. Mas Jacó, ouvindo, pois aquele nome, pois os israelitas, eles criam que o nome, ele tinha um caráter também profético, e ele logo, imediatamente mudou para Benjamim, que significa o filho da minha alegria. E nesse momento, Raquel faleceu. E eu continuo a leitura a partir do versículo 19, que diz: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Israel.
Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Veio a Jacó a Isaque, seu pai, a Mamre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido de seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Mesmo Jacó ficando 20 anos afastado de Isaque, ele faleceu com 180 anos, então na sua volta ele ainda teve contato com seu pai. E a Raquel, ela faleceu antes de Isaque, uma morte dolorosa, mas um cumprimento de todas as promessas do Senhor, através da vida de Raquel, de Lia, de Jacó, de Isaque. Como é maravilhoso ver a história do povo de Deus. E quando nós lemos que eles faleceram há milhares e milhares de anos atrás, nós como cristãos, como crentes em Deus, e eles todos eram crentes escolhidos de Deus, nós sabemos que não foi o fim para eles, que essa morte não foi o fim. E que quando estivermos lá no céu, na presença do Senhor, Raquel também estará, Isaque também estará e todos os nossos antepassados. Que palavra maravilhosa, como é bom estudar a palavra de Deus. Que essa palavra te dê ânimo e motivação para você iniciar essa semana na presença do Senhor. E vamos orar e clamar pedindo para que grandes coisas aconteçam na nossa vida, ainda este ano, no ano de 2024, e também pedir para Deus nos preparar para o ano de 2025, para ser muito melhor do que o ano de 2024. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.